Farmácia não é doença, farmácia é saúde. Saúde tem a ver com alegria, tem a ver com esporte, por isso que a gente patrocina, por exemplo, a Seleção Brasileira de Futebol, por isso que a gente tem circuito de corrida, por isso que a gente entrou no Big Brother. Aumenta o som que você está no Vioral, o podcast da indústria da saúde, onde pessoas, histórias e inovações se misturam para trazer a você conhecimento digital compartilhável. Esta é a 6ª temporada e você pode se conectar no Instagram, @Vioral, ou acessar os episódios no seu agregador de podcast favorito. Se liga que mais um episódio vai começar! Fala, ouvintes do Vioral, mais um episódio. Ele chegou na empresa para liderar a nova área de Customer Experience, abre aspas. O cliente é tão importante que você está ligado ao topo da companhia, fecha aspas. Foi o que ele disse. Além disso, já passou pelo Grupo Pão de Açúcar, algumas startups e hoje é vice-presidente de Marketing Growth, canais digitais, serviços de saúde e experiência do cliente nas farmácias Pague Menos e Extra Farma. Estou aqui com o Renato Camargo. Renato, seja bem-vindo ao Vioral. Obrigado, Paulo. Obrigado aí, audiência toda do Vioral. Prazer estar aqui. Que legal. Renato, eu quero começar primeiro, olha, eu falei, cara, que background maluco, essa experiência diversificada que o Renato tem. Pô, são ramos distintos. Você fez varejão, alimento, você fez saúde animal, você fez pagamento online e agora tá na saúde. Cara, como que você usa todo esse conhecimento a seu favor, Renato? Como que é isso? Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca quis ser um profissional de um segmento só, né? Marqueteiro, quem lida com cliente, lida em qualquer lugar. E é bom isso, porque quando você lida com segmentos tão distintos, você acaba levando a experiência de um para outro. Aí você fala, não, Renato, peraí, hotelaria, varejo alimentar, varejo farmacêutico, que uma coisa tem a ver com a outra. Mercado financeiro tem muito a ver. Tem muito a ver, o cliente é o mesmo, o cliente que transita em todos esses mercados é o mesmo, e quando você cuida dele em um, você vai cuidando em outro, e é bom que você acaba trazendo bagagem. É diversificado, é divertido, vamos dizer assim, porque você tem que, cada vez que eu mudo de empresa, eu tenho que aprender muito daquele mercado. Se eu tivesse dentro de uma vertical única, de um segmento único, fica até relativamente mais fácil. Você imagina, a empresa que eu estava antes da Pague Menos era uma empresa do mercado financeiro, uma fintech. Eu vim para um varejo farmacêutico que não tem nada a ver com uma fintech. Mas aí você aprende. Eu tive que aprender muito sobre o varejo farmacêutico. Apesar de ter pai médico, eu nunca soube a fundo o que era o ecossistema de saúde brasileiro. Eu aprendi aqui, mas aí é uma delícia. Mas quem trabalha com cliente numa empresa vai trabalhar com todas. É isso aí mesmo. Renato, conta um pouquinho do grupo Pague Menos para quem não conhece, porque vocês estão listados aí na top 100 mais valiosas da Brain Finance, 168 milhões de dólares, né? A gente falou de mais valiosa que Pão de Açúcar, Riachuelo, Correios, né? Tem a Extra Farma também. Fala um pouquinho dessa representatividade desse grupo no Brasil, né? E você mesmo diz, né, que juntas são o maior hub de saúde do país. Eu depois vou querer falar disso também. Boa, vamos lá. A Pague Menos, ela tem 42 anos, o grupo em si, né? São 1.652 lojas, então... Até então, a Pague Menos, como marca isolada, era a 3ª maior rede de farmácias do Brasil e a Extra Farma a 6ª. Com a compra da Extra Farma ano passado, passamos aí a vice-liderança do varejo farmacêutico nacional. Quando eu falo sim, nós somos o maior hub de saúde do Brasil, então são mais de 1.100 consultórios farmacêuticos, além dessas 1.652 lojas que a gente tem no Brasil inteiro. A 2ª maior rede de varejo. Começamos muito fortes no Norte e Nordeste, aliás, começamos no Ceará, a sede da companhia no Ceará, e aí foi expandindo, né? Do Ceará começou a pegar todo o Nordeste, começou a pegar o Norte, desceu para as outras regiões, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e aí hoje nós somos a 2ª maior do Brasil, com uma omnicanalidade altíssima, venda por todos os canais, hub de saúde, empresa de capital aberto, é um gigante. É um gigante mesmo. Você mesmo está apostando, vocês estão concorrendo aí ao prêmio Os Mais Amados de São Paulo 2023. Parabéns, né? Baita conquista da Vejinha na categoria farmácias. Eu achei isso super legal. Agora, vamos lá, Renato. Você entrou no negócio e aí um monte de coisa aconteceu, né? Big Brother Brasil 23. Aí vocês têm 634 mil seguidores no Instagram, deve estar com um pouquinho mais agora, depois que eu peguei os dados. 225 mil inscritos no canal do YouTube, maior canal do segmento farmacêutico do mundo, 169 mil seguidores no TikTok, e-commerce com assistente virtual baseado em inteligência artificial,
oferece serviço de saúde nas lojas. Cara, tem, assim, é o hub de saúde como você mesmo coloca. Quem ouve ou simplesmente passa por essas informações lendo, Renato, o que isso quer dizer sobre o atual cenário do varejo farmacêutico e aonde vocês querem chegar? Paulo, eu vou te falar, assim, o que aconteceu? Existe o pré-pandemia e o pós-pandemia. O que aconteceu? O ecossistema de saúde como um todo foi completamente revolucionado por conta da pandemia, por razões óbvias. Aliás, todos os segmentos, todo mundo teve que se reinventar ao longo da pandemia, especialmente a farmácia. O que acontece? A farmácia, antes da pandemia, ela estava muito como coadjuvante do ecossistema de saúde brasileiro. O hospital ele tinha mais importância, o plano de saúde, os laboratórios, as clínicas. A farmácia era só a ponta final para o cliente comprar lá o medicamento. Porventura vendia um higiene e beleza, um dermocosmético, mas era a ponta final, era coadjuvante. O que acontece? Chegou a pandemia. Na pandemia, logo naquele começo, os hospitais públicos ou privados, tanto faz, os postos de saúde, eles estavam estrangulados, porque eles estavam cheios de gente, então era aquela coisa, você está com sintoma gripal, não venha para o hospital, não venha para o posto, porque está com muita gente, fica em casa. Se você tiver assim, um agravamento, você vem para um atendimento de emergência. E aí as pessoas, com essa questão de, cara, é Covid, não tem vacina, não sei o que está acontecendo, elas ficavam meio confusas, elas falavam, eu preciso de um atendimento de um profissional de saúde, eu não sei se eu estou com Covid, eu não estou, não sei se isso é grave ou não é. O que elas acabaram fazendo? Foram para as farmácias. Então elas começaram a procurar o farmacêutico, aquele do acolhimento, sabe, farmacêutico de confiança, é o profissional da saúde. Então as pessoas começaram a procurar a farmácia. Coincidência. Você entrega o protagonismo pro farmacêutico de novo, né? Porque a gente tinha perdido isso, né? Havia perdido. Cara, eu falo assim, qual é a farmácia do futuro? Eu falo, do futuro não, eu falo, é a farmácia do passado. É o resgate da farmácia do passado. Eu, quando era mais novo, eu tenho 42 anos, minha mãe me levava na farmácia e não me levava no hospital num primeiro atendimento. Meu pai é médico, tá? Então, assim, se não era uma coisa mais séria, minha mãe me levava na farmácia, o farmacêutico falava, ok, tá tranquilo, não prescrevia, obviamente, mas ela cuidava de mim ou me direcionava se eu precisava de uma prescrição, obviamente, para um hospital, para um posto de saúde, seja lá o que for. Quando teve esse advento das farmácias, juntamente com a teleinterconsulta, porque a teleinterconsulta é a telemedicina, mas com a presença e a liderança do farmacêutico ali, então você tem farmacêutico e médico juntos, as pessoas começaram a ver que havia uma possibilidade deste primeiro atendimento ser na farmácia. Por quê? Farmácia tem exames, testes rápidos, que agora foram regulamentados pela Anvisa, tinha a teleinterconsulta, do lado de casa, tem capilaridade. Então você começou a desafogar o sistema de saúde público ou privado do Brasil. E eles viram que era muito mais fácil, muito mais rápido. Até, inclusive, hospitais e postos de saúde, eles falam 80% do que cai lá pode ser resolvido com uma telemedicina, uma teleinterconsulta. E aí você libera a emergência, a urgência dos hospitais. Os planos de saúde não tem mais que pagar uma sinistralidade absurda, porque a galera tá, sei lá, com uma dorzinha no peito, tá com, não muito sério, tá com uma dorzinha de estômago, tá com uma dor de cabeça, um sintoma gripal que acaba indo para lá. Então isso teve uma mudança e a farmácia assumiu um protagonismo novamente diante disso tudo. Isso foi muito bacana, cara. Então foi uma revolução. E aí, óbvio que para poder construir tudo isso, você precisa ter uma força de conteúdo nas suas redes para que as pessoas enxerguem isso, né? Que não é uma questão óbvia. É diferente, por exemplo, do sistema de saúde americano, que as pessoas elas entendem que a farmácia tem isso. Aqui você tem que falar, olha, a farmácia ela é sim uma grande peça-chave dentro do sistema de saúde e as pessoas têm que entender que elas conseguem encontrar isso dentro das farmácias, que elas não precisam recorrer o tempo todo a hospitais, postos de saúde, públicos ou privados, para qualquer coisa de primeiro atendimento, de baixa periculosidade que elas porventura tenham. Sim. E Renato, como tem sido essa sua experiência com conteúdo, né? Porque conteúdo é o... Eu brinco às vezes com o meu cliente, né? Basicamente toda empresa hoje tem que ser uma empresa de PR, tem que saber gerar conteúdo, você tem que ser um publisher, né? Vamos colocar assim. Tem que ser Como é que tem sido para vocês lidar com conteúdo na área da saúde, levar essa informação para o cliente final? O que vocês têm recebido de retorno? Como é que tem sido essa relação com tantos canais, com tantos seguidores que nem vocês têm? Uma coisa que eu sempre falo, assim, conteúdo é rei, né? O famoso content king. Porque, na verdade, as pessoas elas não compram o teu produto, elas compram o teu conteúdo. Especialmente quando você está falando de commodity. E o que a gente vende, a gente costuma brincar que a gente vende tudo, até remédio, mas quando você fala de remédio, quando você fala de dermocosmético, quando você fala de higiene e beleza,
são produtos relativamente commodity. Então as pessoas têm meio que tipo uma disputa de preço, eu vou comprar o que está mais barato. O que você precisa fazer com que elas entendam que comprar na PagMenos é melhor? Serviços, e é o que a gente acabou de falar de hub de saúde, e conteúdo. Por que ela vai vir na PagMenos? Por que ela vai vir ou em loja, ou no meu site, ou no app, ou no Televendas, ou no WhatsApp, seja o que for? Porque eu estou contando para ela, e eu estou dando conteúdo para ela, que ela possa se munir e possa entender que aqui ela tem confiança, ela tem credibilidade. E quando você fala de saúde, você está falando de credibilidade, você está falando de confiança, isso é super importante. Então, quando a gente fala para todo mundo, olha, venha na PagMenos, porque, veja meu vídeo. Aí eu faço um vídeo com especialistas, com médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, especialistas falando sobre cada um dos assuntos. Há 3, 4 semanas, um assunto mais em alta era da febre maculosa, lá de Campinas, do carrapato. Muita gente, meu Deus, o que é isso? Eu via no site que as buscas estavam crescendo muito, porque as pessoas achavam que tinha remédio para febre maculosa. Cara, não tem, é uma questão do carrapato, mas elas queriam entender. Se elas estão buscando um medicamento, elas estão buscando para entender. Então vamos criar um conteúdo sobre isso. Eu chamo os especialistas, gravo um conteúdo e disponibilizo. Tanto que o nosso YouTube aí tem quase 7.000 vídeos. Eu falo de absolutamente tudo. E aí com isso você gera uma credibilidade. As pessoas entendem que a PagMenos, ela sabe do que ela está falando e por isso elas têm a confiança de vir aqui para os nossos serviços, para os nossos remédios, para os nossos farmacêuticos. E você cria um relacionamento já com o cliente, né? Por mais que, às vezes, ele nunca nem frequentou uma loja de vocês, mas o relacionamento começa daí, né? Sim. Na verdade, para você ter uma ideia, quando a gente fala de Big Brother, né? É uma empresa nacional, como eu falei, a segunda maior rede de farmácias do Brasil, só que as pessoas ainda achavam que a PagMenos era uma rede do Norte e Nordeste. As pessoas nem viam que a gente estava em São Paulo e a gente tem Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 600, 700 lojas, é muita coisa. Mas é aquela questão, né? As pessoas passavam em frente e não viam. Pô, a gente tem loja na Paulista, em São Paulo. A gente tem loja na Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. A gente tem loja em Copacabana, no Rio. Então a gente está no Brasil inteiro, só que as pessoas nem percebiam porque as concorrentes têm muito mais loja ali. Então não, quando eu vou passar férias no Nordeste, eu vejo que tem PagMenos lá. Então eu precisava dizer que é uma empresa nacional. Então justamente por conta disso, quando eu crio conteúdo, eu faço conteúdo muito forte, as pessoas falam, não, pera, é verdade, está no Brasil inteiro. Ela fala de assuntos do Brasil inteiro. Essa questão da febre que eu contei aconteceu em Campinas, interior de São Paulo. Se fosse uma farmácia só do Norte e Nordeste, talvez o assunto tivesse o mesmo peso. Não, quando eu faço conteúdo sobre isso, eu digo, cara, estou falando de Brasil inteiro. Estou falando que, por exemplo, agora, neste momento, que é julho, nós temos o verão do Nordeste, o verão do Ceará, porque está muito quente aqui, pararam as chuvas. Em compensação, no Sul, nesse momento deve estar uns 9 graus. Eu estou falando em 2 regiões completamente distintas, né? E assim vai. Exatamente. Agora, Renato, como é que tá? O e-commerce tem sido uma coisa impressionante no Brasil, né? O brasileiro, assim, adotou da pandemia realmente aquilo que o Scott Galloway fala da morte da distância. O brasileiro compreendeu muito bem que a distância morreu. Ele pode simplesmente mandar um WhatsApp e receber o produto em casa. Como é que vocês têm visto o e-commerce? Como é que tem sido o e-commerce de vocês? Vocês têm visto esse boom de tráfego, de revolução? Eu falo muito com a indústria farmacêutica que elas precisam melhorar até como que elas listam os produtos dela no e-commerce, etc. Porque às vezes você vai ver, ainda tá um pouco bagunçado ainda essas páginas de e-commerce. Qual que é a tua visão, Renato? Você que vem aí de e-commerces bem estruturados, pô, um varejo alimentício hoje tem um e-commerce sensacional, né? Cara, e-commerce em farmácia, a gente fala assim, na verdade, começou com uma questão digital, que é digital, a gente fala o quê? De WhatsApp, a gente fala de site, a gente fala de aplicativo. Mas, e isso foi muito forte durante a pandemia, porque, antes a gente já tinha começado, a gente não precisou sair correndo durante a pandemia para ter uma questão digital para entregar na casa das pessoas, a gente já tinha, isso cresceu muito, mas o que aconteceu no pós-pandemia, que é o que a gente está vivendo agora, né? O varejo em geral, ou o varejo que tem tanto loja física quanto loja digital, ele teve uma queda muito forte no digital, porque as pessoas voltaram a comprar em loja física, elas voltaram a ser mais omnicanal. Nas farmácias, teve um fenômeno muito louco que continua crescendo muito forte. Mas espera aí, significa que as pessoas estão migrando para o digital dentro das farmácias? Não, significa que as pessoas estão sendo omnicanais e que elas estão comprando e concentrando coisas que elas compravam em outros lugares nas farmácias, como por exemplo, fralda, dermocosmético, higiene e beleza. No site, quando você vai para a loja, é óbvio, você passeia ali para a farmácia, compra uma coisa aqui ali. Mas os sites não, no digital não, as pessoas compravam nos marketplaces da vida,
As pessoas compravam em sites de beleza em web e essas coisas da vida, e não na farmácia. Só que eles viram que na farmácia o preço é muito bom. E tem escala, entrega em casa. E não é só remédio, além do remédio poder ser entregue em casa. Então as pessoas começaram a concentrar e tirar de outros varejos para as farmácias. Então as farmácias não param de crescer. Vira um one-stop shop, né? Que é basicamente... Né, que é o que você vê nos Estados Unidos demais, né? É isso. Tem muito forte. Então a gente tem plano de assinatura. Você precisa tomar medicamento todo mês? Então tá bom, a gente vai fazer um plano de assinatura que você vai receber em casa todos os meses. Ah, mas tem prescrição. Tá bom, a gente tem um validador de prescrição digital. Você não precisa mais até lá. Ah, não, mas eu quero comprar aqui e retirar na farmácia. Tá bom, a gente tem 1.600 lojas. No teu caminho você pode retirar. É o clique retire. E a gente faz isso. Ah, televendas. Televendas? Ah, não, pra que televendas? É um canal jurássico. Pera, vamos olhar. O cliente ele tem que ter todas as opções. Norte e Nordeste ama televendas, ama, especialmente de farmácia. Então ele vai comprar um medicamento, se ele recebe um medicamento de marca, ele quer saber qual é o genérico, é confiável, dá para trocar, e ele quer falar no telefone. E são regiões que não têm a maturidade digital que talvez Sul, Sudeste e Centro-Oeste tenham. Mas espera aí, então tá bom, então você está falando Norte e Nordeste televendas, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, você está falando de site app. Não. Site app é diferente. Quando você vai para o interior dos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, eles gostam de site. Quando você vai para as capitais, eles gostam de aplicativo. Por quê? Porque as capitais sempre tiveram muitos aplicativos, tipo Uber, iFood, etc. Então a aptidão é maior. Então não dá para dizer eu vou ser digital ou eu vou ser... Não, você tem que ser omnicanal. Dá todas as opções. E não para de crescer. A PagMenos esse ano deve fazer 1,3, 1,4 bi de faturamento no digital dela. É 13% de participação na venda. É uma coisa bem grande, é uma coisa que a gente não esperava fosse crescer tanto, mas estamos crescendo. E o melhor, eu entrego das lojas, né? E como eu tenho 1.600 lojas... o last mile fica bem mais tranquilo, né? E eu consigo te entregar em 20 minutos, meia hora, máximo 1 hora. Isso eu tô achando inacreditável, assim, é uma coisa maravilhosa num país como o nosso, que é gigantesco, você poder oferecer... isso, Renato. Agora, você outro dia, Renato, postou um case, eu quero falar, vamos trazer um case aqui muito interessante de uma pessoa, uma influencer, que fez um vídeo de um projeto de vocês, que é um projeto de ganhar uma renda extra com a PagMenos. Eu queria que você me contasse um pouquinho disso, como é que vocês enxergam isso, então pessoas falando da marca de vocês, e me conta um pouquinho desse projeto, que é um projeto do grupo de vocês que vocês apostam bastante. Olha, chama Minha Lojinha PagMenos, qualquer pessoa pode entrar, e o mais bacana é que daí você seleciona de acordo com o teu perfil. Eu uso muito o meu... A pessoa entra no site da PagMenos, é isso? Se ela quiser falar... Isso, aí tem o link lá, Minha Lojinha, que é o nosso social commerce, Minha Lojinha. Sim. Cara, você se cadastra, faz tudo certinho, a partir dali a gente dá todas as ferramentas para que você possa vender, eu te pago uma comissão para isso. Então, depende da categoria. Tem mês que eu pego uma categoria e ofereço mais comissionamento, tem mês que eu ofereço menos. Tem categoria que eu quero acelerar e faço um acordo com a indústria e fala, não, vamos acelerar aqui, a gente acelera. Então, dá para fazer muito dinheiro. Isso voou num nível que a gente não esperava. Só a PagMenos tem esse social commerce no varejo farmacêutico. Tem menos de 1 ano e não parou de crescer. A gente já está chegando quase 40 mil lojinhas aí, para você ter uma ideia. E é customizado. Então, por exemplo, eu uso o meu caso, eu sou vegano. Cara, tem inúmeros produtos veganos, a gente tem mais de 10 mil SKUs produtos dentro da PagMenos e da Extra Farma. Eu pego só produtos veganos, porque eu sei que o meu público, se eu fosse um influenciador, é vegano. E eu vou oferecer para eles aqueles produtos, eu faço uma curadoria. E, cara, vou ganhar dinheiro com isso. E tá indo muito bem, tem gente ganhando assim muito dinheiro. Teve uma influenciadora, obviamente que eu não posso abrir o nome aqui, mas que em um mês ela levou quase 600 mil reais em venda. É impressionante, cara, 600 mil reais em comissão, de tanto que ela vendeu. E a gente foi pagando, e a gente vai. Então é um projeto bacana que você consegue penetrar, e fora que você usa a força do influenciador, do criador de conteúdo, que volta naquilo que a gente está falando, né? Conteúdo é rei. Quando você tem uma pessoa que tem uma credibilidade falando sobre produtos com o conteúdo dela, aí o negócio voa. E aí tem uma outra coisa que eu acho sensacional, eu tô vendo isso também, né? Eu adoro entrar eu durante a semana, eu falo, deixa eu passar numa farmácia, eu entro e vou olhar o que tá acontecendo nas farmácias. Eu adoro ver isso. Tem uma frente vindo também de produtos de marca própria. Eu queria saber qual que é a visão de vocês, Renato, porque isso nos Estados Unidos, você olha lá, você entra, cara, acho que 50%, 60% do que você olha nos Estados Unidos em volta, o cara é a marca própria, né? Como que vocês, PagMenos, têm visto isso, essa questão da marca própria?
Cara, a gente tem hoje 1.200 produtos de marca própria. Temos aproximadamente 5 marcas próprias. A gente vai chegar a umas 1.600. E hoje já representa entre 6% e 7% do faturamento da companhia. Você imagina que o faturamento da companhia é aproximado aí entre 11 e 12 bilhões. 6, 7% disso é de marca própria. A gente vê com muito bons olhos. A nossa líder chama-se Dalphi. Para você ter uma ideia, Dalphi no Nordeste tem um protetor solar. Ele é líder, tá? Ele é tão líder e tão referência que a gente usa, né, os ambulantes. Os ambulantes compram o que eles querem para vender. E boa parte deles só vende Dalphi, porque tem uma qualidade muito forte. E assim, tem produto Pague Menos, tem produto Be Better, tem produto Amorável, tem uma linha de produtos saudáveis que chama Nutrabix. Então a gente tem de tudo. A gente enxerga isso de uma maneira muito positiva. É óbvio que você tem todos os acordos com a indústria, mas a gente sempre oferece uma posição de um produto de marca própria que tem a mesma qualidade, às vezes produzido pelo mesmo fornecedor de uma indústria grande, mas com um preço relativamente barato. Por quê? Qual é a diferença disso daí? A marca. Então, o custo da indústria alto de produtos muito conhecidos é a gestão da marca. E eles têm um asset muito valioso ali, mas tem que cuidar e gastar muito. Como a gente não tem esse asset, a nossa marca a gente divulga dentro das nossas próprias lojas, a gente consegue baratear o produto. Então, é na mesma qualidade, só que mais barato. E aí o consumidor escolhe. Mas está indo muito bem, é parte da nossa estratégia cada vez mais forte. Falando em estratégia, eu queria falar de collab. Vocês são... Renato, você tem feito, assim, pra mim foi sensacional, foi uma das collabs mais legais que eu achei do varejo farmacêutico, que é a collab que vocês fizeram com o Gringo Dictionary. Aquela collab pra mim foi sensacional, porque assim, pra mim a collab funciona quando você pega 2 segmentos completamente distintos e junta e cria algo sensacional que você fala, caramba, eu me vejo aqui. Fala um pouquinho, primeiro me conta um pouquinho dessa collab, depois eu quero saber assim, qual que é a tua visão sobre collabs? Se vão ter mais collabs, vocês pensam em criar mais collabs? Porque, pra mim, esse é o futuro do marketing collab, tá? Cara, a gente acredita muito em collab, é justamente o que você falou. É pegar 2 segmentos que não tenham supostamente correlação entre eles e fazer alguma coisa. Com o Gringo, a gente pegou uma coisa completamente fora da caixinha. Porque, vamos lá, as farmácias, o segmento farmacêutico no Brasil, ele é muito operacional, ele é muito padrão, ele é muito ambulatorial. Você não sai da caixinha. É uma coisa muito bem-estar, cuidar da saúde, mas aquela coisa muito formatada, muito quadrada. E a Pague Menos, já historicamente, não é de agora, ela sempre passou fora da caixinha. Ela sempre quis inovar. Ela sempre quis dizer, cara, farmácia não é doença, farmácia é saúde. Saúde tem a ver com alegria, tem a ver com esporte. Por isso que a gente patrocina, por exemplo, a Seleção Brasileira de Futebol. Por isso que a gente tem circuito de corrida. Por isso que a gente entrou no Big Brother. Por isso que a gente faz todas essas ações disruptivas. Por quê? Porque a gente mostra, cara, a farmácia ela é um ambiente para você ser feliz, para você ser saudável. E que por acaso vende remédio. Então, quanto mais nonsense for, quanto mais não óbvio for, a gente fecha. A gente fechou com eles, a gente fechou com a nosso aniversário com a Narcisa Tamborindeg, que é outra também que é completamente não óbvia para os segmentos farmacêuticos, e deu super certo. Então assim a gente vai seguindo, vamos ter muito mais collabs, com certeza. O que a gente quer é trazer para a pauta das pessoas a saúde mental e a saúde física. Isso não pode ser tabu. Saúde mental não pode ser tabu, saúde física não pode ser tabu. O brasileiro tem um problema seríssimo de só cuidar da sua saúde quando deu algum problema, não faz prevenção. Então a gente quer falar, cara, de maneira leve. Ainda mais a Pague Menos, que ela fala com a classe média expandida, sabe? Classe B2, C, D. Eu tenho que falar de uma maneira simples, eu não posso falar de uma maneira rebuscada. Se eu falar para uma pessoa da classe CD, olha, bem-estar, a saúde, a prevenção, você tem que fazer aferição de pressão. Para quê? Vamos lá, deixa eu falar uma coisa. Aferição de pressão. Vai o farmacêutico, vai colocar um negocinho aqui para ver sua pressão. Se você não fizer isso, você pode ter hipertensão. E é complicado, porque pode acontecer isso, isso, isso. Ah, entendi. Mas é caro? Não é caro, imagina, de graça na Pague Menos, vai lá. Aí as pessoas começam a entender, porque você simplificou o negócio. E é conversacional, né? Eu gosto dessa coisa conversacional. E só pra quem não sabe, depois vocês vão lá pesquisar do Gringo Dictionary. Eram coisas, tipo, tem uma que é fantástica pra mim, que ela é pergunta número 1 dos brasileiros pros farmacêuticos, né? Can I drink with antibiotics? E aí, pode beber com antibiótico? E aí vocês trazem essa brincadeira conversacional, que é o que todo mundo sempre pergunta. Coisa clássica. Essa balança tá certa, moço? Exato. A balança tá quebrada.
Tem várias dessas, entendeu? Olha, eu preciso comprar mais desse medicamento. E chega a caixinha, um pedaço dela que não tem nada. Cortadinho, né? Rasgado. Não tem uma nada, cara. Então é bacana, é engraçado. Não, é sensacional mesmo. Renato, como eu falei, eu te sigo muito no LinkedIn e você abordou um assunto que eu achei muito importante e eu quero trazer ele aqui pro Vioral pra gente discutir isso. No Dia Internacional da Luta contra LGBT e Fobia, você montou um texto, tá? Inclusive, você se comunica, como eu falei, bastante no seu LinkedIn. Me fala um pouquinho desse tema, porque assim, esse é um tema que a gente está começando a trazer pro segmento da saúde. Sim. Tá? E eu queria que você me contasse um pouquinho sobre o que você quis expor lá e como vocês trabalham isso no Grupo Pague Menos. Olha, eu deixo aberto para todo mundo, eu sou gay, falo abertamente sobre isso, sou casado, meu marido já está junto há 6 anos, 3 cachorros, essa é a nossa vida. E eu falo muito abertamente sobre isso. Por quê? Quando você pega uma alta liderança, um vice-presidente de uma companhia de 26 mil pessoas falando abertamente que é gay, e não tem problema você ser gay, como você ser lésbica, trans, bissexual, ou qualquer uma das siglas, isso cria dentro da companhia um ambiente de segurança. Que as pessoas se sentem seguras para poderem ser quem elas são. Primeiro que a Pague Menos nunca teve nenhum problema com isso. Nenhum. Zero. Essa é uma companhia extremamente inclusiva, veio da família fundadora. Desde que a família fundadora veio pelo fundador, pelos filhos, todo mundo foi muito inclusivo. Numa região que às vezes você tem um pouco mais de preconceito por conta de alguns históricos implementados aqui. Então é muito importante trazer isso. Mas o que eu deixei muito claro é que assim, ok, eu sou gay, mas eu sou um homem branco, nunca tive vulnerabilidade social. Cara, eu costumo brincar que na escala de privilégio eu só perco pro homem hétero branco. Mas, cara, uma pessoa, homem branco gay e uma mulher hétero branca, eu tenho mais privilégio que ela. Esse é o mundo machista que a gente vive. Então eu tenho que entender esses meus privilégios, eu tenho que entender essa voz que eu tenho, esse palco que eu tenho, o fato das pessoas me escutarem por estar nessa posição e ficar puxando a mão das outras pessoas que porventura não conseguem ter voz, não conseguem estar no palco. Eu não preciso estar no palco o tempo todo, eu posso ter outras pessoas no palco e falando em nome disso. Então, quando você relaciona isso a uma empresa gigantesca, nacional, de saúde, com origem nordestina, cara, muda completamente o cenário de confiança, de credibilidade, de conforto, de segurança que os nossos colaboradores vivem. E, obviamente, quando você tem 20 milhões de clientes ativos que a gente tem aqui na Pague Menos anuais, eu estou atendendo de tudo quanto é gente, tudo quanto é tipo de gente. Alto, magro, gordo, preto, branco, amarelo, careca, não careca, cis, trans, eu tenho ativo de gente de tudo quanto é tipo. Então você tem que quebrar essa barreira. E quando você está confortável para quebrar essa barreira, porque a tua empresa mostra que ela é inclusiva, você trabalha de uma maneira muito mais tranquila, mais saudável, e você repassa isso no teu atendimento ao cliente. Eu acho extremamente importante essa segurança psicológica. Eu acho que isso é fundamental para equipes eficazes, né, Renato? Para finalizar, Renato, esse nosso bate-papo aqui, esse pedaço, Health Techs, como é que é? Como é que vocês têm enxergado que as Health Techs estão vindo, o consumidor está adotando tecnologia, né? Então a gente está comprando smart bands, a gente está querendo a tecnologia, até porque o custo de saúde é caro, então eu quero tentar evitar esse custo alto de saúde. Onde que entram as Health Techs no grupo Pague Menos? Olha, a gente tem uma estrutura de M&A que a gente está falando com várias Health Techs, então ou para comprar ou para joint venture, ou parcerias. A gente vê com muito bons olhos, aliás, as Health Techs e as farmácias, elas vão estar extremamente unidas. Por quê? Porque as farmácias elas viraram esse ponto de protagonismo de primeiro atendimento. Para um primeiro atendimento, você precisa ser o quê? Ágil, rápido. Quando eu falo que você precisa de testes, exames rápidos, para que o médico, junto com o farmacêutico, já tenha um diagnóstico e já saia de lá com tudo pronto, você precisa ser rápido. Você não vai colher um exame para daqui 2 dias você vai voltar. Você não vai fazer isso. Isso não é farmácia, é laboratório, isso é hospital, isso é posto de saúde. Então o que acontece? As Health Techs estão trazendo essa agilidade, com qualidade, elas estão trazendo esse dinamismo, elas estão transformando exames que os resultados saíam com 2, 3 dias para um exame de resposta imediata, com credibilidade, com confiança. Então as Health Techs, a tecnologia, a inteligência artificial, a gente já está operando com inteligência artificial. A gente já tem uma anamnese, que é basicamente a gente tem uma orientação feita por um médico, que era do nosso time, que saiu e fundou uma Health Tech de AI, que vai falar, você está com dor de cabeça? Tananã. Você está com febre? Tananã. E ele vai fazendo uma orientação até que fala, olha, possivelmente você está com isso, ou procure um atendimento médico se for uma coisa mais séria, ou então tome água, beba, descanse. Então a gente já consegue colocar inteligência trabalhando nisso.
Então, quando você fala de inteligência artificial, quando você fala de agilidade e rapidez, quando você fala em mais tecnologia, mais modernidade, junto das farmácias que têm essa capilaridade, estão trazendo esse protagonismo do primeiro atendimento de uma maneira muito forte, aí é a junção ideal. Então a gente tem uma parceria muito grande, muito forte nisso. A gente está querendo realmente forçá-las e estimulá-las e motivá-las a disruptar cada vez mais o mercado, porque a gente está aberto a isso. Pô, que legal, sensacional. Para essa temporada, Renato, a gente criou sessões de perguntas para conhecer melhor nossos convidados. São perguntas aleatórias. A primeira pergunta que eu tenho é: qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Ai, cara, eu gosto de fazer isso o tempo todo. Vamos lá, a última coisa. Teve a mais forte, que foi, primeiro, trabalhar no segmento de saúde, e 2, mudar para Fortaleza, né? Gente, isso aí ele tava me contando, começou uma inveja, a gente inveja o Renato aqui, que ele mora em Fortaleza, tá lá no calor. Deve estar uns 39 graus lá fora, mas essa foi, mudar de estado, eu nunca tinha mudado de estado, sempre viajei muito, mas mudar efetivamente eu nunca tinha mudado, então eu acho que foi uma coisa que eu fiz forte pela primeira vez. Maravilha. Se eu abrir seu Spotify agora, qual o último conteúdo que você ouviu, Renato? Oh, meu Deus. Rita Lee. Não paro de ouvir Rita Lee. Eu retomei Rita Lee. Sempre gostei muito de Rita Lee, cara. Eu, desde do falecimento dela, tô escutando muito a Rita Lee. Aquele acústico dela eu devo ter ouvido umas 30 vezes por dia. Adoro. O que Rita Lee diz sobre quem é o Renato? Ai, cara... A gente pensa... Primeiro que assim, tem duas coisas que a gente bate muito. Primeiro é a forma de pensar fora do padrão, fora da caixa. E 2, a causa animal, né? Eu sou vegano, enfim, pela causa animal, e ela é uma super defensora dos animais. Sim. Então eu acho que a gente bate nisso. Maravilha. Olha, gente, hoje eu conversei com o Renato Camargo, nesse bate-papo incrível. O Renato hoje que está na cadeira de vice-presidente de marketing e relacionamento com o cliente da PagMenos e Extra Farma. Renato, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço, obrigado. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do Via Oral e eu fui. Se sentiu provocado ou provocada com essa dose oral para seus ouvidos? Então não deixe de se conectar no @Via Oral ou com o nosso host, o PC, @Paulo Crepaldi.